Aqui, um outro indicador é a composição de cargos de gerência. A composição de gênero em cargos de gerência. Aqui também é uma série histórica. Se vocês olharem de 2012 a 2022, o que chama atenção nessa série histórica é que ela se mantém praticamente inalterada. Ou seja, ao longo de 10 anos, a gente vai ter em torno de 37, 39% das mulheres em cargos de gerência e 60% dos homens. Então, o que isso indica, pessoal? Apesar de uma série de transformações culturais, apesar de uma constante luta das mulheres, existe o que a gente chama de um teto de vidro no mercado de trabalho. O teto de vidro diz respeito a barreiras invisíveis que impedem que as mulheres atinjam o mesmo nível de desenvolvimento na carreira que os homens. Claro que existe uma diversidade de explicações pelas quais as mulheres não conseguem atingir o mesmo nível de carreira. Explicações objetivas podem estar relacionadas a diferenças educacionais, diferenças de qualificação, entre outras, mas a gente também tem fatores como discriminação, como preconceito, que impedem que as mulheres atinjam essa situação de igualdade. Aqui também a proporção da população feminina, negra e não negra, aqui para nós pensarmos um pouco a desigualdade de gênero, intragênero, desigualdade entre mulheres, nas ocupações de direção e planejamento. Essa tabela aqui, ela é importante porque ela nos ajuda a pensar um pouco que, de alguma forma, as mulheres não negras, elas conseguem uma maior inserção e as mulheres negras, essa inserção ela é quase irrelevante. Nós pensamos, por exemplo, São Paulo, capital, o centro do país, em termos de desenvolvimento econômico e contribuição para o PIB, a gente vai ver que, por exemplo, só 4% das mulheres negras estão em ocupação de direção e planejamento. A população negra em São Paulo fica em torno de 50%. Salvador, que também é um dado importante, 80% da população é negra. Quando a gente vai olhar em questão de planejamento, a gente não chega bem a 9%. E assim por diante. E aqui também, só para ficar com regiões metropolitanas do Nordeste, Salvador e Recife, a gente vai ver aqui um percentual de mulheres não negras bem superior ao de mulheres brancas. Então, em Salvador, na região metropolitana, 26% das mulheres brancas estão na posição de direção e planejamento. Um pouco para a gente pensar, porque quando a gente olha para Porto Alegre, a gente poderia dizer o seguinte: tem só 3,6% de mulheres negras. Mas esses 3,6%, primeiro, eles já indicam uma subrepresentação. E, em segundo lugar, eles mostram também que não é uma realidade só de Porto Alegre, é uma realidade de outras regiões. Eu até trouxe um outro gráfico que é sobre a proporção de mulheres no emprego doméstico. E aí eu queria mostrar, por exemplo, Porto Alegre, mulheres negras no emprego doméstico, 33,6%. E aqui, então, nos mostra o quanto não é só uma questão de escolaridade ou de outros fatores objetivos, mas que tem aí um elemento de discriminação que é importante. Bom, queria falar um pouco dos desafios que persistem e que nos ajudam a compreender esses dados que eu apresentei até aqui. A primeira questão é o preconceito e a discriminação. Isso tem a ver com ideias
ideias construídas sobre diferenças que existem entre homens e mulheres. Então, por exemplo, algumas diferenças realmente são reais. Por exemplo, a questão da maternidade. Obviamente que a maternidade, se nós pensarmos na questão da gestação, ela só pode ser uma atribuição feminina. Mas o problema é que se construiu na nossa sociedade o imaginário de que o cuidado, né, com os filhos também é uma característica somente feminina. Então, só a mãe pode gestar e só a mãe pode cuidar. Isso tem um impacto no mercado de trabalho, porque cria no empregador a ideia de que uma mulher, principalmente uma mulher jovem, né, uma mulher que está iniciando a carreira, ela vai começar a trabalhar, daqui a pouco ela vai ter filho, vai iniciar sua maternidade, e aí ela vai ficar meses afastada do trabalho. E aí eu vou dar um cargo de gerência, eu vou dar um cargo de maior importância para alguém que vai se afastar. O que hoje as feministas têm tentado demonstrar é que, sim, a gestação é um fenômeno biológico e a gestação só pode ser realizada por mulheres, mas o cuidado não. Tá? Então, hoje, cada vez mais se discute, talvez não só uma licença maternidade, mas uma licença parentalidade. Os homens também podem se afastar, também podem se envolver no cuidado dos filhos. Então, isso é uma conquista importante. Outra questão importante é a ideia de força física, né? Uma ideia pouco construída que as mulheres são fracas, as mulheres são frágeis, as mulheres são emotivas, né? Até uma certa ideia, né, de que as mulheres elas têm um certo desequilíbrio emocional, né? E esse desequilíbrio emocional ele teria uma interferência no trabalho das mulheres. Então, as mulheres não podem lidar com situações de estresse, porque isso as afetaria de um modo particularmente forte e elas não suportariam a pressão. Então, precisa de alguém forte, precisa de alguém viril. E isso geralmente está associado à figura masculina. Né? Então, todo esse tipo de preconceito está relacionado tanto a uma ideia de gênero pensado a partir de uma lógica binária, né, como também de uma lógica biológica. Então, existiriam características inerentemente masculinas e características inerentemente femininas. E aí a gente começa a pensar homens e mulheres como grupos, né, totalmente separados. Essa realidade já nasce sem sustentação, não é lógico. Exatamente, né? Na verdade, se cria um imaginário social que as mulheres são capazes de fazer atividades de baixa complexidade. Né? Então, se você pensar, a mulher ela pode cuidar da casa, ela pode cuidar dos filhos, ela pode enfim, fazer toda uma série de coisas que são ditas como simples, entre aspas, né? Mas ela não poderia, por exemplo, comandar uma empresa, ela não poderia assumir um cargo de gerência, tudo isso seriam limitações para as mulheres. Então, o preconceito e a discriminação é um dos desafios que ainda persiste. E eu coloquei essa imagem, que na verdade aqui são 3 homens, né, e as mulheres iniciando uma corrida. Então, o que eu quis mostrar nessa imagem aqui? Que aqui o caminho dos homens está totalmente livre para eles correrem. Ou seja, isso também é uma construção social, porque se criou um imaginário
homens, eles iniciam a corrida sem nenhum obstáculo. Aqui as mulheres têm aqui, todos os afazeres domésticos, né? Estão todos na questão da dupla jornada, às vezes tripla, né? E depois eu fiquei pensando que essa imagem, elas faltaram os filhos, né? Que muitas mulheres têm. Mas, enfim, pois é. Tudo que as mulheres têm que passar para tentar atingir o mesmo nível que os homens, né? E aí a gente tem um discurso muito falacioso, que é o discurso da meritocracia, né? Então, o que é o discurso da meritocracia difundido pela sociedade capitalista nos dias? Que se as pessoas se esforçarem, se as pessoas tiverem competência, se as pessoas forem devidamente preparadas, todas podem atingir o mesmo resultado. Nós sabemos que isso não é verdade. Aqui eu trouxe também essa outra charge, né? Vou ler rapidamente. O homem conversando com a sua esposa. Leu essa notícia, querida? Estudo da Organização Internacional do Trabalho mostra que as mulheres trabalham mais do que os homens. Tive tempo, ainda não. E aqui você vê o homem, né, lendo o jornal, e a mulher aqui, né, com uma pilha de trabalho e o filho puxando, né? Que é a realidade, né? Eu até falei, essa é a minha realidade, né? Eu tenho um casal de filhos, e às vezes está lá bem uma pessoa trabalhando, e eles estão ali querendo contar uma história, pedindo alguma coisa, né? Aí a gente trabalha, ser muito participativo, mas a gente não tem como se eximir essas obrigações. Bom, a outra questão que eu queria falar é sobre o racismo. Então, as mulheres, elas são penalizadas, mas como eu tenho tentado trazer aqui, a situação das mulheres negras, ela guarda uma particularidade, porque essas mulheres são afetadas não só pelas questões de gênero, mas também pelas questões de raça. Isso é algo que tem sido discutido pelo que a gente chama de uma abordagem interseccional. Por uma questão de tempo, eu vou trazer brevemente uma explicação da Tiffany Crenshaw, que é uma jurista norte-americana, que cunhou o termo interseccionalidade. E o contexto que ela cunhou foi o seguinte: ela começou a observar que, por uma série de decisões judiciais, as mulheres negras elas estavam sendo invisibilizadas. Então, teve um caso clássico na justiça norte-americana, que foi uma ação contra a General Motors, em que a General Motors estava sendo acusada de discriminação. E a defesa da General Motors disse que não. Olha, nós temos pessoas negras na nossa empresa e nós temos mulheres. E a argumentação da frente foi mostrar o seguinte: vocês têm homens negros e vocês têm mulheres brancas, mas vocês não têm mulheres negras dentro da empresa. E a partir daí que surge a discussão da interseccionalidade. É para nós pensarmos esse somatório de formas de opressão. Então, uma análise interseccional, ela leva em consideração todos os fatores que se aplicam ao indivíduo em combinação. Então, fator de raça, fator de gênero, fator de classe, fator de idade, entre outros. Então, aqui tem uma pesquisa que foi feita em São Paulo, por uma consultoria, que ela traz dados que, do meu ponto de vista, são alarmantes. Então, por exemplo, 60% dos negros dizem ter sofrido racismo no trabalho. Essa foi uma pesquisa que foi feita com pessoas negras. 7 em cada 10 pessoas negras associa essa afirmação: o candidato deve ter boa aparência, a imagem da mulher negra com cabelo alisado e do homem negro com cabelo raspado. Se nós retrocedermos na história, pessoal, até 1951, os anúncios eles vinham com os dizeres expressos: pessoas de boa aparência, somente pessoas de boa aparência. Isso sempre foi entendido pela população negra que boa aparência é pessoa branca. Tá? Isso é sinônimo. Né? Antes dos anos 50, né, a gente tinha
tinha, não aceitam-se negros. Quando isso foi proibido, passou a aparecer, então, esses dizeres, pessoas de boa aparência. E aí veja que existe uma imposição estética, né? Uma obrigação das mulheres de alisar o cabelo, pode ser uma opção, mas nesse caso não é, né? As pessoas se sentem coagidas a alisar o cabelo, e os homens negros a raspar a cabeça para que não apareçam. É que a gente tem aqui no Brasil o racismo que está muito associado ao fenótipo. Então, quanto mais negroide for o fenótipo de uma pessoa, maior a chance de discriminação. Então, quanto mais escura for a pele, quanto mais preto for o cabelo, quanto mais grossos forem os lábios e assim por diante, maior a possibilidade dessas pessoas elas serem discriminadas. Essa mesma pesquisa, né, ela revela que mais da metade dos entrevistados admitiu que teve essas mudanças, ou seja, alisar o cabelo ou raspar o cabelo, para ser aceito no mercado de trabalho, ou pelo menos para participar de uma entrevista. Aqui a divisão sexual do trabalho que eu já falei, né? Então a ideia de profissões masculinas, de profissões femininas. E já, como está acabando o meu tempo, também pensando e pensarmos em possibilidades de mudança, né? Para a gente não ficar com uma ideia de que não há nada a ser feito e também pensarmos que rumos podemos tomar. Bom, uma das coisas que tem sido implementada na sociedade brasileira são as ações afirmativas. A gente sabe que as ações afirmativas elas surgem primeiro nos Estados Unidos, também na sociedade indiana, né? Tanto na educação quanto no mercado de trabalho. E as ações afirmativas, elas estão relacionadas a várias coisas. Primeiro, uma discriminação positiva, então ela pega grupos, né? Experimentos de desigualdade, grupos que sofrem prejuízos na sociedade e trata de um modo diferente. Então, o mais conhecido são o sistema de cotas. Né? Então, preservar um percentual de vagas para mulheres, seja no mercado de trabalho, seja na política, né? Enfim. O objetivo, combater desigualdades duradouras históricas, promover igualdade de oportunidades, compensar perdas provocadas pela discriminação e marginalização, medidas de reconhecimento social. Então, uma das formas, né, de provocar mudança é através das ações afirmativas. Outra medida que acontece muito no mundo empresarial, começou a ser debatida com grande ênfase na sociedade brasileira nos anos 90, são os programas de diversidade, tanto que no ano passado o Correio está começando a implementar. Então, esses programas de diversidade, pessoal, a ideia principal é manter um maior equilíbrio, seja em relação às questões de gênero, seja em relação às questões de raça dentro das empresas. A gente teria, né, uma motivação econômica para promover a diversidade. Então, no estudo da ONU de Identidade do Brasil, aponta que a produtividade das empresas cresce 4% a cada 10% de aumento na diversidade racial dos funcionários, e quando as equipes têm mais variedade de gênero, os resultados sobem 5%. Então, já comprovado, né? Quando tem mais diversidade racial, quando tem mais diversidade de gênero, as empresas elas conseguem obter um lucro maior. Agora, a gente teria outras razões, tá? A diversidade ela também propicia uma maior inclusão social, então a diversidade é uma forma de fazer com que as pessoas tenham uma maior participação na sociedade e também a ampliação da justiça social. Ontem, quando eu estava fazendo essa apresentação, eu procurei imagens da diversidade e uma coisa que chamou a atenção. Quando você olha para essa figura, o que você sente falta? Não tem uma mulher negra. Então, tem toda uma discussão sobre diversidade, que fala de todos os grupos, e esse é um problema recorrente no nosso mercado de trabalho. Quando a gente fala em inclusão, quando a gente fala
população, os homens negros eles ainda conseguem ter uma maior permeabilidade, mas as barreiras em relação às mulheres negras elas ainda são muito fortes. Exatamente. Até porque, quando a gente vai olhar o que a gente chama de divisão racial do trabalho, os homens negros, eles, entre aspas, se beneficiam, eles têm privilégio por serem homens. Né? Então, eles vão participar com mais facilidade desse universo masculino. Inclusive, a gente vai ter em alguns casos, em algumas profissões, por exemplo, áreas da medicina, traumatologia, neurologia, algumas engenharias, civil, computação, a gente vai ter mais homens negros do que mulheres brancas. Tá? Cardiologia, exatamente. Porque são áreas que são pensadas como áreas evidentemente masculinas. E, por outro lado, as mulheres negras elas não conseguem, né? Então, a gente tem dois tipos de privilégio na sociedade brasileira, né? Nas sociedades ocidentais, de modo geral. O privilégio masculino e o privilégio branco. De lá para cá seria quinta, né? Sim, ela é uma mulher negra, só de cabelo alisado. Eu fiquei na dúvida, eu não achei ela uma mulher negra. E a gente tem uma diferença no que a gente fala. Existe uma auto-identificação e uma heteroidentificação. Tem pessoas que se autodeclaram negras, mas não são lidas socialmente como negras. Tem a ver com o racismo na sociedade brasileira. Se nós olharmos a sociedade norte-americana, tá? Não importa o seu fenótipo, pode ser mais caucasiano, né? Mas se teus pais ou teus avós forem negros, você também é negro. Você é negro. Aqui na sociedade brasileira, não. Aqui na sociedade brasileira, até por conta da miscigenação e também pelo forte racismo, as pessoas elas conseguem mascarar essa identidade racial. Então, eu olho uma pessoa com fenótipo branco, ela é branca. É tanto uma autodefesa, depois eu poderia falar mais, mas tem toda uma estratégia de branqueamento da população brasileira, né? Uma política de branqueamento. Isso, digamos que, do ponto de vista político, é importante as pessoas fugirem da identidade racial. Se você conseguir convencer as pessoas a assumir uma identidade branca, isso foi particularmente importante no voto da abolição, isso é considerado estratégico, né, do ponto de vista político. Né? Então, fugir de uma... é bastante complexo, mas fugir da ideia de uma nação negra é importante para a construção da nossa identidade nacional. Então, primeiro, nós somos mestiços. Né? Só que mestiço é uma categoria de passagem. O objetivo era somos mestiços, mas no futuro seremos brancos. Então, uma tentativa de aniquilação da população negra, ela sempre esteve presente, né? Dentro de um discurso político, dentro de um discurso ideológico. E aqui, pessoal, só para finalizar, tá? Eu vou falar de uma lei, que é a Lei 14.457, de 2022, foi criada no final do último governo, né? Que é o programa Emprega Mais Mulheres. Tá? Por que esse programa ele é importante? Porque ele focaliza uma série de medidas de inserção e manutenção de mulheres no mercado de trabalho. Vou passar rapidamente. As empresas, né, que adotarem essas medidas, elas vão ganhar o selo Emprega Mais Mulher. Né? Então, que medidas seriam essas? Estímulo à contratação, à ocupação de postos de liderança e a ascensão profissional de mulheres, especialmente em áreas com baixa participação feminina, né? Tecnologia, área de desenvolvimento, área de inovação, divisão igualitária de responsabilidades parentais, promoção da cultura de igualdade entre homens e mulheres,
Flexibilidade, aí pensando uma flexibilidade no sentido positivo, então que as mulheres não possam negociar melhores condições de trabalho. A concessão de licença para mulheres e para homens, então, para tirar esse estigma de que as mulheres vão onerar a empresa no momento que engravidarem, né? Entre outras coisas, né? Implementação de programas de contratação de mulheres que passam por situação de violência, então, como uma forma de empoderar e garantir a autonomia dessas mulheres, né? E combater situações de assédio também, entre outras, dentro do ambiente corporativo. Então, só para falar, então, né, da importância da diversidade e das ações afirmativas. A gente sabe que a situação das mulheres ela não vai se transformar de forma espontânea, então é fundamental que nós tenhamos uma série de ações, um conjunto de iniciativas que provoquem mudanças. Então, obrigada a todos e todas. Deixa aqui meu e-mail de contato.